Queres neste mundo ser um vencedor? Queres tu cantar nas lutas e na dor? Queres ser alegre como um lutador? Guarda o contato com teu Salvador. Te seguir, descanso e paz me faz sentir. Doce amigo, teu querer, gozo me faz. 2 Crônicas 20. Está lendo o versículo 3. Então Josafá temeu, pôs-se a buscar o Senhor e apregoou um jejum em todo Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscar ao Senhor. Amém? Aleluia. Sabemos aqui que Josafá ele teme, né? Quando ele sabe da notícia que os moabitas e os amonitas vieram contra ele. Aleluia. Naquele momento, Josafá ele temeu, né? Ele ficou com certeza preocupado, né? Ele temeu ali, naquele momento, quando ele soube. E não é diferente da nossa vida também, né? Às vezes, quando a gente está na dificuldade, acontece algum problema, a gente teme, a gente fica com medo, né? Mas o interessante é que a coisa mais importante foi buscar o Senhor, né? O Senhor falou que ele se pôs a buscar o Senhor e ali ele fez o jejum, né? E nessa manhã, o que a gente tem procurado, né? Qual o recurso que a gente tem buscado? Será que a gente tem pegado coisas aí fora do mundo, né? Aleluias. E nós temos que buscar o Senhor, né? Quando vem a dificuldade, não só na dificuldade, mas também na alegria, né? Na tristeza. Em momentos de alegria também a gente tem que buscar o Senhor. Mas o conselho que o Josafá aqui nos dá, o exemplo, né? O exemplo do Josafá, porque ele ficou com medo, mas a primeira coisa ele lembrou de Deus, ele lembrou do Senhor. Aleluia. E nessa manhã a gente vem lembrar do Senhor, né? Meio dificuldade, né? Meio problemas, né? Verdade. Aleluia. E ali, Deus também usa Jaziel, né? E ali a todo Judá usa ele para falar para ele não temer, porque aquela peleja não era de Josafá, mas sim de Deus. Glória a Deus. Então tem pelejas que Deus vai lutar por mim e por você. Deus ele vai dar estratégia, porque Deus deu estratégia para Josafá colocar todo o povo, né, para louvar, para guardar todas as armas, né, aquelas armas lá de matar, né, de sangue. E ali o Senhor falou: Josafá, guarda todas essas armas, né, louve ao Senhor, porque tipo assim, era uma guerra. Então eles teriam que usar armas, mas o Senhor falou: não, Josafá, guarda tudo isso, porque a gente tem que lutar adorando ao Senhor, né? Buscando ao Senhor, jejuando. E tem gente que vai fazer com os próprios braços, né? Vai lá, vai dar soco, vai... Não, irmãos, Deus justifica cada um de nós, né? Então, ora ao Senhor, busca ao Senhor Jesus, né? No momento difícil. Dobra o seu joelho, clama ao Senhor, não vai fazer com o seu próprio braço, né? Mas sim em oração, né? Deixa o Senhor, eu entrego nas tuas mãos, Senhor, tá difícil, mas eu sei que o Senhor é comigo, o Senhor pode todas as coisas que o Senhor pode e Ele faz. Obrigada pelo convite, né? Obrigada por tudo. Amém. É muito bom estar aqui na consagração, né? Saindo daqui eu vou para onde eu congrego. Quanto mais a gente busca, né? Que nem Josafá, né? Veio 3 exércitos. Quem não tem 3 exércitos? Mas ele buscou aquele todo-poderoso que dava a vitória para ele. Amém? Aleluia. João 6 fala assim: depois disso partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberias. E grande multidão seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Então Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Felipe: de onde compraremos pão para esses comerem? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhe bastarão para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse:
Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tantos? E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu pelos discípulos. E os discípulos pelo que estava sentado. Igualmente também dos peixes, quanto eles queriam. E quando já estavam saciados, disse a seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perda. Recolheram-se, pois, e encheram 12 cestos. Amém? Aqui é uma passagem linda, onde tem a multiplicação. Jesus foi para o outro lado, né? Ele tinha outro trabalho para fazer. E outro lado da Galileia. Quem conduz a gente é Deus. E Jesus, sendo filho dele, sendo Deus, o nosso Salvador, também obedecia ao Pai fielmente. Nós, como somos falha, a gente quer até ensinar Deus, né? E uma grande multidão seguia. Só que ele precisava ter um tempo com seus discípulos, porque os discípulos estavam vindo de uma viagem missionária. E era tanto trabalho que tinha, que eles mal comiam. Porque eles estavam exortando, eles estavam evangelizando, eles estavam curando também. Então, depois da viagem, eles não foram para casa descansar, porque viagem cansa, ainda mais fazendo a obra. Eles foram para Jesus, contar o que fizeram. Então, a primeira coisa, quando eles chegaram, eles foram ter com o mestre. E ali, Jesus querendo ter um tempo para os discípulos, viu uma grande multidão, porque queriam que Jesus curasse os enfermos, queria ver os sinais, os milagres. Então, primeiro, ele saciou a fome dos seus discípulos. Primeiro, ele fez sentar na relva, deu o alimento, porque Jesus é o nosso pastor. E de nada faltará. Obrigada, Senhor. Mas a gente sentar em verdes campos. Então ele dá o descanso. Porque a gente que faz a obra precisa ter um período de descanso. Tem gente que não para. Por isso que pega estresse, pega ansiedade. Tem que ter um período de descanso. E ali ele alimentou os discípulos, porque ele já sabia que a multidão ia vir. E eles iam trabalhar mais. Ali ele fez descansar, porque os discípulos estavam cansados. Mas a multidão precisava também de assistência. Quando a multidão chegou, Jesus logo ensinou o reino do céu. Porque o reino do céu precisa ser ensinado em primeiro lugar. Buscai o reino do céu e as demais coisas serão acrescentadas. Então Jesus, antes de nada, falava do reino do céu. Porque ele veio com essa missão, ensinar a todos nós. E a multidão escutava. Porque a multidão estava faminto, tanto da palavra como do alimento físico, como do pão. E ali estava muita gente. Muita gente. O lugar era deserto, era no monte, era o lugar Betsaida. E a cidade mais próxima ficava a 8 quilômetros. 8 quilômetros para a gente que está cansada é muito. 8 quilômetros, a cidade mais próxima, é longe. Então, mas ali ele ensinava. E as coisas do reino de Deus é diferente do homem. No mundo a gente quer estudar, trabalhar, crescer mais, ser gente grande, ser algum empresário grande, alguma pessoa de grande posse, para mandar. No reino de Deus, não. Você é o menor da casa. Aleluia, Deus. No reino de Deus é muito diferente do reino do É verdade, Jesus. Glória a Deus. O homem tem uma ganância de ser alguém, de subir na vida. No reino de Deus você tem que descer aos pés de Jesus Cristo. E você vai ser sempre servo. Glória a Deus, aleluia. Você tem que diminuir para o Senhor aparecer. No reino de Deus, se alguém vem te afrontar, virar as costas, ser seu inimigo, é você que tem que pedir perdão. Porque você que tem a palavra, você que está sendo ensinada por Deus, você que tem a luz.
Aquela pessoa que te agrediu ou com palavra ou fisicamente, ela ainda está nas trevas e precisa aprender. E nós somos testemunha viva. Aleluia. Então no reino de Deus é diferente do homem. O menor da casa é que serve, que se exalta. Aqueles grandão, a maioria são abatidos. Não vê Naamã? Naamã era tão aclamado, era tão soberbo, mas ele teve que descer a falar com o profeta de Deus. Essa multidão vinha e ele tinha 3 necessidades. Alguns estavam doentes, alguns estavam com fome e alguns estavam perdidos. Mas por isso que ele estava ao pé de Jesus, ele estava buscando. E quantas vezes as pessoas entram na igreja perdida, faminta, e a gente tem que saciar essas pessoas. Jesus estava ensinando o reino de Deus, que era totalmente diferente do homem. Mas também ele curou, porque ele viu as necessidades. E era uma multidão grande. O texto fala aqui que era 5.000. Mas nos outros textos, da mesma passagem, fala que não contou as mulheres e as crianças. Então, alguns estudiosos falam que chegava até as 20.000. 20.000 é uma grande multidão. E ali estava aprendendo com Jesus. E ali as horas estavam avançando. Porque os ensinamentos... Imagina quando tem um pregador daquele, se eles não querem ir embora. Imagina Jesus falando. Então as horas foram avançando. Estava ficando tarde. E outro problema que surgiu, a fome. Ele estava cansado. E um discípulo falou: despede a multidão, para que eles saiam, vão comer. Só que ficava 8 quilômetros a mais próxima, a cidade mais próxima. Eles iam perder a palavra, iam perder o ensinamento, iam perder de estar com Jesus. E Jesus, chegando para Filipe, falou: onde compraremos pão para essa grande multidão? Olha, Jesus tinha 12 discípulos. E só falou para onde vamos comprar pão? Porque Filipe era daquela cidade, Betsaida. E Filipe tinha contatos. Filipe sabia cada lugar da sua cidade. Só que o Filipe olhou para ele e falou assim: nem com 200 denários. Denário, um dia de trabalho. Filipe estava dizendo: nem que a gente trabalhasse 9 meses. Cada um ia comer um pouco de pão. Não ia dar para sustentar, não ia dar para matar a fome. Mas o que Filipe não sabia? Porque Jesus estava testando ele. E a gente, quando aprende coisa na igreja, às vezes a gente fica com a boca aberta. Fica aérea, não presta atenção. Filipe estava diante do provedor, que faz milagre. O que é 200 pão? O que é 9 meses de trabalho? Se Jesus pode fazer em 1 segundo. Filipe não olhou o milagre diante. Olha que ele andava com Jesus, já viu grandes maravilhas. E ele falou: nem com 200 denários dá para comprar pão para essas pessoas e saciar. Jesus te testa. Deus te testa. Deus quer te testar para você aprender cada vez mais. Porque tem uma multidão vendo a gente. Tem uma multidão que vai vir para a gente saciar a fome, levando o evangelho. E Jesus falou. Só que André chegou primeiro e falou: olha, Jesus, aqui tem um rapaz, André, irmão de Simão Pedro, que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. André já estava procurando no meio da multidão quem tinha alimento. Filipe estava focando só no problema. Tem pessoas que ficam paradas, não vai solucionar o problema. Senhor. André percorreu a multidão. A gente não sabe se levou horas, se levou minutos, mas trouxe um rapaz que tinha 5 pães de cevada. 5 pães de cevada não é como de trigo, fofinho, gostosinho. A cevada é um alimento
inferior ao trigo. A cevada é dura. Quando faz o pão fica duro e resistente, que nem uma bolacha. Mas não é uma bolacha assim gostosa. Cevada era comida para cavalo. E 2 peixinhos, a Bíblia deixa bem claro, não era aqueles peixes grandes, era 2 peixinhos. Já viram manjubinha? Diante disso, todo mundo fala. Só que aquele rapaz veio preparado. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Foi para escutar Jesus e veio o seu alimento. Aleluia. E quando a pessoa está preparada, Deus usa como canal de bênção. Aleluia, Deus. Aquele rapaz, com o poder de Jesus, alimentou toda a multidão. A partir dele, que é a multidão. Porque Jesus não pode multiplicar. Poder pode, mas na multiplicação, 0 vezes 0, se você não tem nada. 0 vezes 0 é 0. Não tem nada para multiplicar. Jesus pegou os pães. Que a cevada era a comida de pobre. E aquele rapaz, com aquele alimento, estava mostrando as condições financeiras dele. Mas ele estava preparado. Aleluia, Senhor. Ele foi destacado. E Deus quer destacar vocês nessa multidão. Aleluia. Deus quer destacar nós aqui, para ser canal de bênção, uma multidão despreparada. Jesus pegou e deu graça, porque o pouco que você tem, não importa se é de mal qualidade, mas está nas suas mãos. E tudo que está nas suas mãos você tem que agradecer, não tem que desprezar. Obrigada, Senhor. Quando Jesus deu graça, repartiu, aquilo multiplicou. Porque na mão de Jesus o milagre acontece. Se você tem algum problema, põe na mão de Jesus. Aleluia. Aqueles 5 pães ia continuar sendo 5 pães na mão do homem, mas na mão de Jesus veio a multiplicação. Ele repartiu. E também pegou os 2 peixinhos, gente, era peixinho mesmo. Repartiu. E ali pediu para seus discípulos repartir as pessoas. Sabe por quê? Fizeram um grupo de 50, 100 pessoas. Porque Jesus não trabalha no meio da bagunça. Tem que ser organizado. Ordem e decência. Tem muita igreja por aí desorganizada. É verdade. Então tem que agrupar as pessoas, tem que fazer sentar, tem que organizar o ambiente, o local. Os discípulos fizeram isso. Juntaram um grupo de 50, de 100. Para ninguém sair faminto, para ninguém sair sem nada. Jesus, quando chega, põe em ordem no lugar. E quando ele chegou, repartiu, falou: agora distribui. Aleluia. Agora que estava tudo organizado. Glória a Deus, aleluia. E todos ficaram saciados. Todos comeram. Obrigada, Senhor. Olha como Jesus faz. Primeiro ele fez os discípulos descansar na relva. Depois ele alimentou seus discípulos, que sabia que eles iam trabalhar. A gente tem que sair saciado da palavra de Deus. Aí a multidão se saciou. E Jesus deu uma ordem: recolhe o que sobrou. Porque quando há milagre, a gente tem que usufruir até o último pedaço. E Jesus mandou recolher, encher 12 cestos. O que Jesus está falando é que tem milagre todo o tempo da sua vida, os 12 meses de ano, para todos os povos, as 12 tribos, não tem a acepção de pessoa, todos na multidão comeu, então eles encheram, sobraram 12 cestos cheios. A gente vai sair daqui saciado, a gente vai sair vendo um milagre, a gente só precisa estar nos pés de Jesus. Todos os problemas que vocês tiverem, porque 5 pães e 2 peixinhos não ia saciar ninguém. Não. Só o menino. Sim. Que estava preparado. Que ele veio realmente escutar Jesus. Vieram só pelos milagres. Tem que buscar o provedor. Aleluia, Senhor. Porque a providência acaba. O provedor não. Não. Por isso que Jesus estava falando: Felipe, onde vamos comprar pão para essa toda a gente?
E ele, diante da resolução, diante da solução de todo esse problema, ele não saiu. Foi pensar no financeiro. 9 meses trabalhando não vai dar. Jesus está falando, não precisa. Eu posso resolver em minutos. Entrega tudo na mão de Jesus. E você vai ver a multiplicação, a cura, todos os problemas resolvidos. Mas tem que deixar e não tirar. Assim agradeço a grande oportunidade, as palmas.